são claramente as plataformas digitais. E é curioso, quando estava a fazer este exercício, a banca está a utilizar praticamente todas as plataformas de comunicação que se conhecem para comunicar com os seus clientes. Portanto, todas estas comunicações são válidas, desde o e-mail, desde a web, desde a intranet, desde as redes sociais, apps, TV, conferência, telefone, you name it. É curioso que, num exemplo que vos vou dar mais à frente, perante uma determinada situação e perante um determinado contexto, as ferramentas utilizadas foram quase todas estas. E depois tiveram resultados também extraordinários, que era algo que também gostava de partilhar convosco. Uma das coisas que, por exemplo, esta crise trouxe no local onde eu trabalhava e na minha equipa, criamos um grupo do WhatsApp, esse grupo do WhatsApp onde partilhávamos informações em real time acerca da evolução daquilo que estávamos a fazer, e é curioso ver que da forma como hoje em dia, sendo uma ferramenta utilizada para efeitos pessoais e de lazer, tem um potencial brutal em efeitos corporativos. Aquela questão da gente enviar um e-mail e esperar que venha a resposta, no WhatsApp não há, é instantâneo, não é? Pronto, e quando nós estamos numa situação de crise em que temos que reagir de uma forma muito rápida e muito assertiva, são ferramentas extraordinárias para conseguir obter bons resultados. Ao nível do meu banco, internamente, também foi criada uma rede social para acompanhar esta crise Covid. Como sabem, hoje em dia há duas frentes nesta crise Covid: há a frente médica, onde estão os médicos, enfermeiros e o sistema de saúde, e há a frente económica, e a vaga da economia vem aí à frente. E na primeira linha da frente económica estão os bancos, com certeza. As empresas estão a começar a sentir os efeitos desta crise e a banca tem que estar capacitada para responder. E a forma como a banca se organizou de uma forma tão rápida para dar resposta a estas iniciativas, pelo menos no banco onde eu trabalho, foi absolutamente notável, utilizando todos estes instrumentos de comunicação digital. Eu, como disse também no início, para mim, na comunicação o que interessa é a sua eficácia, é a sua eficiência, o que é que a gente pode tirar daí. E, efetivamente, o que nós podemos tirar depende sempre daquilo que o receptor conseguiu captar. E então existem algumas regras importantes que eu acho que são transversais a todo e qualquer canal de comunicação que se utilize para tentar passar uma mensagem. Quer seja por uma reunião presencial, quer seja num e-mail, quer seja com um cliente, com um fornecedor. Eu acho que são regras absolutamente transversais. E a primeira é definir qual é a intenção. Porquê é que eu estou a fazer isto? Acho que é muito importante definir porquê é que eu estou a fazer isto, em vez de primeiro escrever e depois me mandar, e agora porquê é que eu fiz isto. Depois de definir qual é a intenção, é o que é que eu vou fazer. E depois definir para quem é que eu vou enviar, ok? Qual é o objetivo? De que forma é que eu vou comunicar? E depois também como medir o resultado. Eu dava-vos aqui um pequeno exemplo, que é um exemplo que está muito fresco, não é? Que tem a ver com esta questão da crise do Covid. Não sei se têm acompanhado as notícias do Foro Económico, mas o governo lançou 2 linhas de apoio à economia, chamadas mesmo linhas de apoio à economia Covid, e que fizeram com que os bancos tivessem que reagir de uma forma muito rápida. No meu banco, usando este modelo, no meu banco havia uma intenção muito clara da nossa administração, que era responder à economia com ferramentas de emergência. Portanto, foram criadas ferramentas de emergência e então essas ferramentas de emergência tinham que ser colocadas à disposição dos clientes para eles poderem utilizar. O quê? Afinal, o que é que o banco quis comunicar internamente quando estabeleceu estas questões? O banco quis comunicar que havia novas linhas orientadoras na política de apetite de crédito. E, portanto, perante esta crise, o banco a intenção era mobilizar toda a estrutura do banco para este segmento de crise, e então foram criadas novas linhas orientadoras de política de apetite de risco de crédito. Para quem é que esta comunicação foi enviada? Esta comunicação foi enviada para quem mais diretamente liga com isto, nomeadamente as áreas comerciais e as áreas de crédito. E funcionou de uma forma extraordinária. Qual era o objetivo? O banco tinha um objetivo muito concreto, que era decidir operações comerciais em menos de 48 horas, ao abrigo destas linhas. De que forma é que fez esta comunicação para quem era o interessado? Usou vários métodos, usou a intranet com notícias colocadas na intranet do próprio banco, enviou e-mails a todas as áreas que estavam diretamente relacionadas com isto,
E depois criou uma plataforma que eu achei que também teve muito sucesso, que foi uma call diária. Portanto, diariamente eu fazia uma call com a minha direção fazia uma call com a administração e eu fazia uma call com a minha equipa. Portanto, a informação estava quase a ser transmitida em real time e com uma coisa interessante, que é o feedback. Há bocado eu falava, e aqui também digo, não é, que a eficácia da comunicação mede-se pelo feedback. O facto de se fazerem as calls diárias fazia com que nós tivéssemos a certeza de que quem recebeu a informação estava a perceber efetivamente aquilo que estava a ser transmitido. E dava ao mesmo tempo hipótese de testarmos se a mensagem estava a ser bem compreendida, fazendo questões e colocando um fórum aberto para perguntas. Isto foi extraordinário porque numa equipa, aqui no Norte somos à volta de 50 pessoas a tratar desta questão, uma dúvida de uma dessas 50 pessoas, em menos de 2 horas, estava disseminada em todas as 50 de uma forma presencial, ou seja, cada uma das pessoas ouvia aquela mensagem e tinha a possibilidade de fazer perguntas. Cá que funcionava em escala, mas funcionou de uma forma extraordinária. Qual foi o resultado desta ação, usando este modelo? O resultado desta ação foi que um banco que normalmente tem uma cota de negócio de 14%, neste produto em particular teve 40 e tal por cento. E eu atribuo só isto, o sucesso desta iniciativa, à eficácia na comunicação. Eu usei aqui este exemplo, e este exemplo, por acaso, funcionou bem e permitiu uma coisa. Quando se estava a medir os resultados mediam-se dia a dia, foi possível também, como estamos a acompanhar os resultados, poder alterar alguma coisa. E podíamos alterar alguma coisa como? Podíamos alterar alguma coisa na forma como as coisas estavam a ser feitas, ou no canal que estava a ser utilizado. É isso que o feedback nos permite. O feedback permite-nos reagir online. E permite-nos reagir online e reavaliar as estratégias de comunicação, reavaliar os canais de comunicação, porque, no fundo, não tenham dúvidas, no fundo o que interessa é o resultado. Ok? Nós tratamos do processo para ter um determinado resultado. Se o resultado não está de acordo, então é que o processo está mal feito. E é o que, no fundo, esta frase aqui no final tem a dizer. Foi uma frase que me marcou quando ouvi isto numa formação de PNL, é que não há maus receptores, apenas comunicadores inflexíveis. O que é engraçado porque traz toda a responsabilidade da comunicação para quem a emite. E eu acho que isto é muito verdade. Se nós estivermos a tentar comunicar com outra pessoa e dizer, ele não está a entender nada do que eu estou a dizer. Não é verdade. Eu é que não estou a conseguir explicar de uma forma que ele entenda. Okay? A responsabilidade da comunicação é sempre minha, porque quem quer obter um resultado sou eu, não é quem está do outro lado. Okay? E daí isto ser absolutamente fundamental, que não há maus receptores, há apenas comunicadores que são inflexíveis. Há algumas estratégias que eu tenho usado ao longo do tempo para que a comunicação seja mais eficaz, ou seja, que a comunicação traga essencialmente os resultados que mais espero. E estas são quatro pontos, podiam ser mais, mas um conteúdo uniforme e coerente. Eu acho que na comunicação empresarial tem que haver uma comunicação coerente. É importante que a forma ou a imagem que comunicamos ao mercado seja a mesma e seja uma imagem coerente com a imagem que comunicamos internamente, comunicamos com os nossos fornecedores, comunicamos com os médias, comunicamos com os organismos de regulação. É isto que permite ir alimentar uma marca. Eu acho que as marcas até se criam com isto, que é com uma mensagem forte, uniforme e coerente, de forma a que em qualquer contexto que estejam a ouvir comunicação de uma determinada organização, percebe-se quem é e percebe-se essa coerência. Eu posso dar aqui um exemplo de incoerência, é dizer que efetivamente nós temos uma política ambiental muito assertiva e depois ter uma fábrica que despeja resíduos diretamente para os rios sem uma central de tratamento. Portanto, isto são mensagens que não são coerentes e é uma comunicação que não é coerente. Muitas vezes basta alguém se perceber desta incoerência para destruir toda uma imagem, ok? E a comunicação também é um bocado isso. Eu tenho reparado ao longo do tempo que também as mensagens curtas e específicas tendem a ser mais eficazes. Nós somos, no mundo corporativo, somos bombardeados com imensas mensagens, com imensa informação. Eu diria até que essa informação, não sendo tratada, ela acaba por ser ruído, e é só mesmo ruído.
Eu peço desculpa, tenho aqui mais. Não há problema nenhum. Tinha aqui um participante É o teu mais trabalho. que É o teu queria trabalho. participar aqui na conferência. Talvez depois um dia tenha uma conferência própria. Portanto, as mensagens curtas e específicas e pragmáticas, na minha experiência, têm sido as que têm mais sucesso e têm tido absolutamente mais sucesso. E no mundo corporativo isso é cada vez mais verdade também. O direcionamento customizado também tem sido uma coisa engraçada, quer com chamadas telefónicas, quer com e-mails ou qualquer tipo de comunicação. É curioso o poder que tem quando tratamos a pessoa pelo seu nome. Em vez de tratar pelo título ou qualquer coisa, quando tratamos pelo nome próprio, parece que não, mas na terminologia do PNL significa que se está a criar uma plataforma de rapport. E quando se cria uma plataforma de rapport, criam-se condições para que o receptor esteja mais disponível a ouvir a nossa mensagem. E esta é uma ferramenta que eu uso muito, que é tratar as pessoas pelo nome próprio. Abre uma predisposição para que o receptor ouça melhor a mensagem pelo canal que eu estou a tentar transmitir. E depois, claro, não só uma mensagem curta e específica, mas um conteúdo claro e transparente. Uma das coisas que eu detesto é que alguém me envie um e-mail e eu tenha que ligar de volta para tentar perceber bem aquilo que foi escrito. Ou seja, existe aqui uma preocupação da minha parte e da minha organização sempre, é que quando eu envio um e-mail tenho que estar a pensar em quem a vai receber. Nós falamos isto um bocadinho para trás, mas eu acho que isso é fundamental. Quem o vai receber é que tem que interpretar esta questão. Eu tenho que ter a capacidade, ou pelo menos esforçar-me para me colocar nos pés de quem está do lado de lá, de forma a que a minha mensagem chegue da forma como eu quero que ela chegue. E isso é absolutamente importante. Portanto, eu uso estes quatro pontos, que têm uma série de metodologias, que no fundo têm trazido mais resultados e resultados mais eficazes no meu processo de comunicação. O e-mail, naquilo que eu vejo no mundo corporativo, o e-mail acaba por ser a ferramenta mais relevante e mais utilizada no mundo corporativo e na comunicação corporativa. Ele é usado, como vimos há bocado, ele é usado com clientes, ele é usado com fornecedores, ele é usado com colaboradores, ele é usado com os reguladores, ele é usado com as entidades governamentais. É uma ferramenta tão importante e neste momento eu até acho tão banalizada. Eu recebo, e não estou a exagerar, centenas de e-mails diariamente. Centenas de e-mails diariamente. O e-mail é algo que é uma coisa rápida e que em princípio se deveria responder de uma forma rápida. Com centenas de e-mails é impossível. E por isso há aqui uma série de dicas que também fui adquirindo ao longo do tempo que me permitiram tirar melhores resultados quando comunicar por e-mail. O assunto é muito importante. Porque a primeira coisa que nós vemos quando abrimos um e-mail é o assunto. Portanto, se eu quero comunicar alguma coisa importante, eu tenho que ter um assunto que permita à pessoa do outro lado identificar rapidamente o que é que aquele e-mail é. Nunca subestimem o poder do assunto. Ele pode ser a diferença entre abrir o e-mail já ou abrir o e-mail só daqui a uma semana ou daqui a 2 dias. Uma saudação nominativa. A conjugação destas duas palavras é engraçada, mas a saudação nominativa, no meu caso, é em vez de enviar um e-mail com o excelentíssimo senhor, é caro Miguel, caro Filipe, caro Pedro. Acho que funciona muito melhor, quebra um bocadinho daquele gelo inicial que as mensagens corporativas costumam ter. Simples e curto. Um e-mail com mais de 5 linhas, eu vou ser franco, não leio no imediato. A não ser que seja uma coisa mesmo muito urgente e que alguém me tenha dito que é mesmo muito urgente. Não tenho tempo. Em 100 e-mails eu não tenho tempo para ler um e-mail com 20 páginas. Ou com 20 páginas, com 20 linhas. Não tenho, simplesmente. Portanto, eu passo à frente. Se têm que, e dou aqui uma sugestão, se realmente têm que enviar um e-mail com muita informação, façam-no de uma forma gráfica. E de uma forma gráfica é por uma lista. As listas são sempre mais fáceis de consultar. Ler um texto corrido de 10 linhas ou 20 linhas, demora muito mais do que ler uma lista de 10 coisas. Portanto, também na lista vamos ser simples e curtos. Maiúsculas não. Eu nunca escrevo em maiúsculas e não gosto de me escrever em maiúsculas. Sinto como se alguém estivesse a gritar para mim. Às vezes nós podemos pensar que as maiúsculas servem para relevar alguma coisa. Eu, na minha estratégia, uso antes o sublinhar e o bold para relevar a informação que quero. Maiúsculas não utilizo.
para todos ou para só um, ou só para um. Isto é um ponto engraçado, porque quando envio um e-mail para todos, eu não estou a enviar e-mail para ninguém. Eu já tive casos de alguém que envia um e-mail para 6 ou 7 recipientes e alguém estava a fazer um follow-up desse e-mail. Acontece quando vão falar com o primeiro, olha, trataste o meu e-mail, mas então o e-mail era para mim ou era para os outros? E esta resposta foi quase uma resposta, quase uma resposta uníssona. Ou seja, mandou-se para 6, toda a gente achou que o outro é que ia tratar e ninguém o tratou. O que é que eu acho? É que este tipo de comunicação no e-mail deve ter só um destinatário. Só deve ter um destinatário. Se quiserem colocar em CC, podem colocar em CC, mas deve ter só um destinatário e aquele destinatário é para quem a mensagem é enviada. Eu acho que isto tem muito mais efeito. Quer dizer, quando eu digo um destinatário, claro que se quiserem enviar a mesma mensagem para a equipa, não é? E manda-se a mensagem para toda a equipa. Anexos gigantes, nem toda a gente tem a capacidade de e-mail que nós temos, não é? Portanto, quando nós mandamos um anexo gigante, arriscamos a que do outro lado a caixa de e-mail entupa e o e-mail ou seja bloqueado ou que o e-mail até não seja recebido. Portanto, convém confirmar antes de enviar um anexo gigante se realmente do outro lado tem ou não capacidade para receber o e-mail. Uma resposta rápida. O e-mail é uma coisa que se envia quando se quer uma resposta rápida. Tentem dar uma resposta rápida, porque é isso que se espera. Aliás, quando nós próprios enviamos um e-mail para alguém, é porque queremos ter uma resposta rápida do outro lado. Este ponto aqui, o penúltimo ponto, é importante. Rever. E o rever tem a ver com tudo o que está para cima, não é? Assegurar-se que efetivamente estou a mandar o e-mail para quem eu quero mandar, que o assunto está perfeitamente identificado, que não tem erros ortográficos. Na imagem corporativa, enviar um e-mail com erros ortográficos pode ser uma coisa grave, ok? E parece que não, mas também dita um bocadinho do que é a nossa própria organização e da imagem que a organização quer transmitir, e depois também para uma coisa muito importante, é não esquecer os anexos. Quem é que nunca enviou um e-mail e depois a seguir envia o outro com o anexo, não é? Isto acontece a toda a gente. E acontece a toda a gente porque este último ponto, o rever o e-mail antes de o enviar, é algo que eu acho que não está completamente interiorizado, pelo menos com quem eu vou trabalhando. E isto realmente é muito importante porque se eu não estou com a disposição de rever um e-mail, significa que o e-mail é demasiado grande para eu rever. E se ele é demasiado grande para eu rever, se calhar também é demasiado grande para as outras pessoas o lerem. E depois uma dica que é fundamental, é se for urgente, liga. É sempre assim em todas as organizações. O e-mail entra para uma lista de prioridades, nós nunca sabemos quantos e-mails é que aquela pessoa recebeu naquele dia, se foram 100, se foram 50, se foram 2 ou se foram 1000, o nosso e-mail vai lá para o meio. Se for urgente, liguem, porque do outro lado o ligar implica já uma responsabilização da outra parte para ler a mensagem e para corresponder à própria mensagem. Acho que é uma das coisas mesmo importantes quando se fala de e-mails. E por fim, aquilo que eu acho que é a comunicação, é que o sucesso da comunicação mede-se pelo resultado que dela se obtém. No mundo corporativo existe muito aquela ideia, já enviaste o e-mail? Já. Enviar um e-mail não é comunicar. Enviar um e-mail é uma tarefa administrativa que é comunicar. Comunicar é ter a certeza que a pessoa que o recebeu, que a pessoa que o recebeu o entendeu e que a nossa mensagem, ou que aquilo que queríamos obter da comunicação que fizemos, efetivamente está a ser correspondida. Portanto, a comunicação hoje em dia tomou uma versão, um contexto altamente digital. Eu até acho que quem não esteja no mundo digital e quem não saiba comunicar digitalmente não está neste mundo, porque o mundo vai virar para este ponto. Continuo a achar muito importante e continuo a achar que vai ser sempre um fator diferenciador o fator humano, ok? Os robôs a responderem às nossas interações nos sites são úteis para questões simples. Os robôs a enviarem mails generalizados são bons para coisas simples, mas quando queremos ter efetivamente resultados, é aí que as pessoas fazem diferentes. É aí que as pessoas fazem a diferença. Eu sou sempre apologista que tarefas rotineiras devem ser feitas por máquinas, tarefas de valor acrescentado devem ser feitas por pessoas.
Era mais ou menos isto que eu vos queria transmitir, passar um bocadinho da minha experiência e dos fatores que são relevantes ainda naquilo que vou fazendo, sendo que sou líder de uma equipa, tenho que comunicar com a minha equipa, sou liderado por uma organização, tenho que comunicar com a minha direção, atendo clientes todos os dias, tenho que comunicar com os meus clientes e ao mesmo tempo também tenho que comunicar com os meus fornecedores. Pontualmente também tenho que comunicar com o regulador e com as autoridades. Portanto, a forma como faço isto é bastante transversal e eu diria que passo o meu dia a comunicar. Daí a importância da eficácia da minha comunicação. Senão, é como o slide número 2, eu passo o dia a fazer ruído. E, sinceramente, o dia só tem 24 horas, não tenho tempo para analisar ruído. Ora, neste caso, antes de nada, obrigado. O Miguel mostra-nos aqui a definição do que menos é mais. E o Miguel sempre me habituou nas várias interpelações e diálogos que tenho tido a oportunidade de desenvolver com o Miguel, de que nós temos que ser específicos na matéria que desenvolvemos e na matéria que transmitimos. Tanto é que quando ouvi o Miguel falar, lembro-me logo aquelas 4 máximas que qualquer pessoa que estuda comunicação se lembra, que são as máximas de Paul Grice, em que ele diz que é importante a qualidade, temos a cuidado de medir a qualidade, a quantidade, a relevância, o modo como transmitimos, como comunicamos com o outro. E a verdade é que o Miguel nisso trabalhou muito bem. Nesse sentido, enquanto professor e advogado do diabo, sou advogado do diabo porquê? Porque o Miguel sabe, e muitos de vocês que estão aqui presentes nesta aula, nesta reunião, neste seminário, eu sou jornalista. E qualquer jornalista que se preze tem que ser bom fazer perguntas difíceis. Perguntas difíceis para criarmos aqui também uma ambiência e aqui um diálogo, porque eu também quero que os meus alunos, e não só, e os restantes colegas que estão presentes então aqui neste seminário, possam também fazer perguntas, porque tão importante como as definições e a própria visão de experiência que o Miguel nos apresentou, também é importante nós buscarmos também alguns episódios que, enquanto líder de uma equipa, alguns episódios que possam ter passado de exemplos bons e menos bons dessa mesma comunicação, não só com a sua equipa, mas também com os seus clientes. E neste caso até gostaria de fazer essa pergunta, fazendo mesmo o juízo do diabo ao Miguel, enuncia-me 2 ou 3 experiências positivas que tenhas visto que a comunicação digital, porque está um seminário de comunicação digital, tenha ajudado nesse sentido a perspectivar qualquer oportunidade de negócio ou uma qualquer realização, não sei, da tua equipa, perdão, que efetivamente a comunicação digital te tenha ajudado. Uma experiência positiva que tu recordes e que para os alunos, que é fundamental porque eles um dia vão passar por aí e porque eu acredito que o setor da banca pode ser uma boa saída para eles enquanto comunicadores. Fala-me dessa experiência, alguma coisa que tenha criado impactos e experiência. Ok. A que está mais presente hoje em dia é mesmo a utilização das redes sociais. E a utilização das redes sociais por uma questão de velocidade da informação. Naquele exemplo que dei, e foi uma questão muito específica, ou seja, há uma questão de urgência no país, há uma questão de relevância muito grande no lançamento de novas linhas, há uma questão de relevância muito grande de dar o apoio aos nossos clientes, e estávamos a trabalhar num terreno. Só para vocês terem uma ideia, nós ainda não sabíamos quais eram as características globais da linha de crédito que ia abrir e já estávamos a trabalhar nela. O que significa que qualquer alteração à linha tinha que implicar uma reação imediata da nossa parte. E essa reação imediata da nossa parte era feita top-down. Vou-vos só dar um exemplo. O nosso diretor-coordenador tinha uma call telefónica com a administração todos os dias, meia hora. Com base nessas instruções, a seguir, o nosso diretor-coordenador tinha uma call com todos os diretores regionais. E a seguir, nós, diretores regionais, tínhamos uma call, uma chamada, e até porque, no meu caso, eu tinha 80% dos meus colaboradores comerciais, 80% dos meus colaboradores comerciais estavam em casa. Era muito importante manter esta união e manter os pontos de comunicação, porque falar individualmente com cada um
é relevante, mas implicava quase ter uma conversa de 20 minutos com cada um, vezes 10 pessoas, davam uma conversa de 200 minutos para transmitir a mesma mensagem. Nós, pelas redes sociais, e passo a publicidade do WhatsApp, podia ser qualquer outra, não é? Pelas redes sociais nós conseguíamos ter, em real time, qualquer inflexão de estratégia, qualquer nova novidade para ultrapassar um determinado desafio, e houve vários desafios, não é? E quando se conseguiu ultrapassar o desafio, essa informação era imediatamente transmitida para toda a gente por aquele canal. Claro que tivemos que desimpedir o canal, porque se utilizássemos o canal do WhatsApp para enviar mensagens pessoais e poluirmos um bocado aquele canal, ele deixava de ser um instrumento de trabalho eficaz. Porque para procurar uma mensagem eu tinha que ver todos os posts de passarinhos, de gatinhos e não sei o quê, até chegar àquilo que realmente me interessava. Portanto, o que foi engraçado ver na minha equipa, e foi giro porque na comunicação ela também pode ser feita de diversas formas, não é? E foi giro ver que eu conseguia olhar o histórico, conseguia ver ali a evolução precisa dos momentos fulcrais em que nós tivemos que atuar, e estava toda a gente alinhada, porque todos os dias nós fazíamos esse alinhamento e a calibração. Portanto, esse foi talvez um dos momentos mais relevantes, mas eu estou a falar deste ponto que é a comunicação para baixo, não tanto comunicação com os nossos clientes. A comunicação com os nossos clientes neste momento fez-se muito... Era a pergunta que eu ia fazer agora mesmo. Parece que não, mas o telefone continua a ser Era isso que eu ia perguntar, porque isso era fundamental. Porquê? Porque muitas vezes referi uma coisa que é importante: o Miguel é diretor de equipa e é gestor de negócios, ou seja, trabalha sobretudo com contratos de alto valor, não é propriamente aquele bancário que nós encontramos num comum balcão. Ou seja, mas aquilo que eu pergunto, até para fazermos aqui uma espécie de visão que a banca tenha dos seus clientes empresários, muitas vezes critica-se que os empresários portugueses, sem querer obviamente pôr a política no meio, nem pôr a economia no meio, porque senão isso seria um seminário completamente diferente, muitas vezes critica-se os empresários portugueses por ainda terem uma visão muito tenue sobre as oportunidades que a tecnologia e a tecnologia ligada à comunicação poderão efetivamente desenvolver. Diz-se muitas vezes que muitos dos empresários ainda continuam, como disse o Miguel, a utilizar o telefone, carta, e agora pergunto isso. Apesar de eu, na minha visão pessoal, acreditar que nós temos tido a oportunidade de criar aqui já uma transformação, sobretudo os empresários mais jovens, aqueles que sobretudo tiveram a oportunidade de fazer, por exemplo, cursos de Erasmus, ou seja, trouxeram outro tipo de bagagem aos setores empresariais, aos mais variados setores, e perguntar como é fazeres um retrato do cliente comum, ou da grande maioria dos clientes empresariais que o teu banco trabalha, e tu especificamente e a tua equipa, é essa a imagem, ou achas que os empresários portugueses, a imagem que se tem é a contrária, e que estão cada vez mais focados na importância da comunicação digital, no contacto e no desenvolvimento dos seus negócios? Essa é uma questão engraçada, porque generalizar isso e criar uma tipologia de empresário nacional é um desafio muito grande. Eu já trabalhei em diversas zonas do país. Pode até ser um preconceito. Eu já trabalhei em várias zonas do país, e em todas as zonas onde tenho trabalhado, tenho encontrado uma tipologia de empresário diferente. E tipologia de empresário diferente, em determinadas zonas há uma maior propensão, um maior conservadorismo, não é? Eu já trabalhei com empresários que, mesmo depois das transferências eletrónicas, ainda enviavam para o banco por fax uma lista de funcionários para quem queriam que fossem transferidos os ordenados, não é? E já temos aqueles clientes que enviam um fecheiro e nós nem sabemos que o fecheiro é enviado. Só que um contexto, o Filipe fez um bocadinho o contexto. Portanto, eu trabalho com empresas que faturam até 250 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, e vai desde os 5 milhões até aos 250 milhões. Dentro deste âmbito, nós temos muitos tipos de organizações. Eu diria que a informação ou a comunicação é tão mais relevante ser sistematizada e organizada quanto maior
for o número de contactos que um negócio em particular tenha que ter. Por exemplo, se estivermos a falar de um negócio de venda a retalho, onde a imagem é absolutamente fundamental, onde a comunicação e a publicidade têm que ser uma constante, o tipo de comunicação e a adaptação às novas tecnologias e aos canais digitais é absolutamente fulcral. Quem queira chegar ao consumidor final hoje em dia, eu acho que só o consegue chegar usando canais digitais. Só consegue chegar tendo uma página na web com um determinado objetivo, fazendo mailings, fazendo calls, é só dessa forma. Existe um outro tipo de indústria, que é a indústria intermédia e muito virada para a exportação, onde a comunicação ela tem que ser organizada, se calhar mais internamente, porque os mercados externos ganham-se com a organização interna. E a organização interna também é muito função da comunicação. Portanto, e a forma como todos os departamentos interagem garante também, na minha opinião, o sucesso na empresa. Eu até consigo quase estabelecer uma correlação entre o nível de organização e nível de comunicação dentro das empresas e o sucesso da própria empresa. Okay? Mas aí é de uma perspectiva muito mais interna. E então as relações de valor acrescentado são feitas usando o fator humano, não o fator. Uma empresa que fabrique, hoje em dia estou numa zona onde o setor do ciclismo é muito forte. Eu até desconhecia Aveiro, que fosse tão forte, sim, na zona de Aveiro, fosse tão forte a esse nível. E as empresas relacionam-se, ou melhor, a maior parte dessa indústria não vende ao consumidor final. No fundo são produtos intermédios, fazem partes que depois vão ser completadas no outro lado, ou então assemblam esse tipo de equipamentos, e no fundo quem vai fazer depois a comunicação com o cliente global vai ser outra entidade. Não é? E então aí a comunicação ela é feita ao nível dos fornecedores, ao nível dos clientes, as plataformas que utilizam. Por aquilo que me vou apercebendo, é o e-mail, essencialmente. Todas as empresas hoje em dia têm uma página na web, não é? Pronto, também é importante ter uma página web. Boa parte das empresas também já tem o seu catálogo na web e a forma como comunicam com os seus clientes, pelo menos naquilo que é rotineiro, já é feito pela própria internet, e esses são os mecanismos de comunicação com o exterior. Mas, acima de tudo, eu acho que o que faz a diferença é como é que a comunicação é feita internamente. E há poucas empresas, mas também acredito que tenha a ver com a dimensão, que têm, por exemplo, uma intranet que vão alimentando e que vão colocando lá as notícias que são de interesse global, de forma a criar uma cultura ou responder a um determinado desafio de uma forma uniforme. Aí ainda existem poucas, mas já existem, ok? Não sei se é exatamente o foco dos empresários, não é? Mas um empresário que queira sair da sua zona de conforto vai ter que inovar ao nível da comunicação também. Tem que inovar ao nível da comunicação, absolutamente. E tem que conseguir comunicar com os seus colaboradores, que hoje em dia são todos novos, não é? De formas diferentes, não é? Tem que comunicar de formas que a pessoa entenda, porque o receptor é importante, como nós vimos no início da comunicação, não é? Portanto, não querendo traçar não querendo traçar um perfil de empresário português, eu acho que a dimensão das empresas é fulcral para estabelecer este padrão. Quanto mais desenvolvidas, quanto mais colaboradores, quanto maior o volume de negócios que as empresas têm, maior necessidade têm, e digo mesmo necessidade, porque se não a tiverem não conseguem chegar àquela dimensão, maior necessidade têm de terem canais e processos de comunicação que sejam absolutamente eficazes. E já trabalhei com empresas com 10 mil colaboradores, 8 mil colaboradores, e portanto, e aí a informação o processo de comunicação é absolutamente fulcral, porque não é possível falar com 10 mil pessoas de uma forma individual. Eu espero que os alunos tenham compreendido que aquilo que o Miguel disse vá ao louro para os ouvidos de qualquer estudante de comunicação. O que o Miguel acabou de dizer aqui é que ainda falta fazer muito trabalho ao nível da comunicação nas empresas, ainda falta muito, ou seja, ainda há muito que explorar, e obviamente que os estudantes de comunicação que saem agora, se forem efetivamente os profissionais que nós desejamos que sejam, ou seja, de topo, têm aqui então muita margem de empregabilidade neste setor, seja na banca, seja noutros setores empresariais,
porque, pelo menos de acordo com o que diz a experiência do Miguel, ainda falta fazer muito, porque depois um profissional de comunicação não trabalha só a comunicação, tem que trabalhar também a motivação, tem que motivar os setores a apostarem e mostrar-lhes que efetivamente a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da sua empresa e sobretudo para aquilo que o Miguel começou logo por dizer, logo no início deste seminário, que era obter resultados. Isso é muito importante. Eu gostaria, obviamente, de abrir então o leque a perguntas que os vários colegas que temos aqui, se quiserem efetivamente então apresentar. Estejam à vontade. Eu gostaria. Força, Helena. Olá, Miguel, mais uma vez boa noite. Eu sou o Elamir. Eu queria fazer-lhe duas perguntas, embora ligadas uma entre outra, e que não tenha tanto a ver com o ramo da comunicação, mas sim da economia, se for possível. Miguel, é possível? Eu não consegui ouvir a pergunta. A ligação não sei se sim, não, o Elamir quis fazer duas perguntas, mais do âmbito da economia do que propriamente da comunicação. Está bem? Parece, obviamente, para entrarmos muito no campo da política, porque nós, efetivamente, vivemos tempos desafiantes, até mesmo ao nível das expectativas em relação ao futuro, não é? Muitos de nós até vemos as coisas com receio, mas acredito que, em termos de economia, o Miguel terá todo o gosto em responder. Força, Ivanir. Diz então, por favor. Consegue-me ouvir? Consegue ouvir, Miguel? Não ouço a voz como se estivesse distorcida. Ivanir, tenta falar um bocadinho mais alto. Ou mais longe. E agora? Vai falando um bocadinho. Vai pondo a pergunta que eu depois faço a tradução. Okay. Então é o seguinte. Qual era o conselho o que recomendaria, por exemplo, para um cliente que um pequeno investidor, o sector do mercado mais apetecível neste momento? E a segunda pergunta é, após essa pandemia toda do Covid-19, como os chineses costumam dizer, em tempos de crise também é tempo de oportunidade. Qual seria o sector, após essa pandemia toda, que seria mais possível investimentos? Muito bem, muito bem. Ouviste, Miguel? Bem. Que dizia logo o setor das máscaras. Caramba! Não é? Mas, Miguel, o que é que achas? Qual é, na perspectiva da banca e da economia, quais são os setores a investir? O que é que um pequeno investidor, o que é que um jovem saído da faculdade poderia apostar? Ok. Eu tenho uma visão da economia, se calhar um bocadinho diferente. Eu não acho que existam setores bons nem setores maus. Eu acho que existem empresas boas e empresas más. Porque ao longo da minha carreira eu já consegui encontrar empresas em setores que teoricamente seriam maus e com excelentes resultados. E já encontrei empresas em setores que teoricamente seriam bons com muito maus resultados. Portanto, mais do que setor, eu acho que é a forma como nós estamos nesse setor. Independentemente disso, existem contextos mais favoráveis e contextos menos favoráveis, que eu acho que era mais ou menos este o teor da conversa. Eu consigo lhe dizer numa perspectiva dos nossos clientes e consigo lhe dizer quais são as empresas hoje em dia que estão com mais dificuldades e quais são as empresas que estão com menos dificuldades ou então que até estão a prosperar mais. E nas primeiras o setor alimentar está bem. Okay? Tudo aquilo que diga respeito ao setor alimentar e que não tivesse como cliente unicamente a restauração, não se tenha ressentido de encomendas. Numa primeira fase o setor dos transportes também esteve bem, porque o número de transportes online que é feito é grande, os supermercados continuam a ser abastecidos e hoje em dia, atenção, foram abastecidos... Transportes de mercadorias, correto? Transportes de mercadorias. Foram abastecidos de uma forma mais forte num primeiro momento do que o eram anteriormente.
quando se estava a falar da crise de Covid, havia clientes que diziam, pá, eu não tenho capacidade para as solicitações que tenho, portanto, o setor de transportes. Agora, com o confinamento, pá, um dos setores que subiu, quem acompanha mais ou menos, acho que a valorização da Netflix duplicou. Desde janeiro até agora. Portanto, as pessoas estão mais em casa, as pessoas consomem mais conteúdos digitais e mais conteúdos digitais As pagos. entregas takeaway, não é? Por exemplo, o Uber Eats, ou assim, foram setores que dispararam. E no pós-Covid? Nós estamos a falar do agora. E no pós-Covid? Quais são, não sei se a banca ou a economia propriamente dita, apesar de, obviamente, nós ouvirmos as notícias e tudo isso, só que nós sabemos que muitas dessas coisas são obrigatoriamente filtradas, e quais são os prognósticos, quais são aquelas atividades que vão arrancar, que expectativas e que oportunidades é que nós temos no pós-crise, no pós-desanuviamento do isolamento social. Há muitas teorias acerca da forma como nós vamos sair deste contexto e desta crise. Há quem diga que vamos sair em U, portanto, o que significa um U, que nós estávamos em cima e estamos cá em baixo agora e depois rapidamente vamos chegar ao ponto a que estávamos. Há outras teorias que dizem que nós descemos assim, de uma forma abrupta, e vamos demorar cerca de um ano até voltar a estar tudo mais ou menos normal. A minha convicção é que tudo aquilo que tem a ver com o digital, a plataforma que estamos a usar agora, a Zoom, multiplicou de valor com esta crise, porque eu, por exemplo... 10 milhões passou para 600 milhões. Estou a utilizar neste momento, vejo a minha filha a ter aulas pelo Zoom também, portanto é uma plataforma que estava praticamente esquecida, e eu não creio que vá ficar por aqui. Eu não creio que seja só uma questão de contexto. Eu acho que este tipo de plataformas digitais, que agora se tornaram práticas e que as pessoas finalmente conseguiram ver uma utilização prática destas ferramentas, vai continuar no futuro. E tudo aquilo que diga respeito à tecnologia, eu acho que também vão ser sempre, pelo menos vai ser sempre algo que vai estar na crista da onda. Mas aquilo que eu tenho percebido também é que os melhores negócios são aqueles que não se veem. Eu, curiosamente, tinha uma conversa com um cliente há uns tempos atrás, eu acho extraordinário, os números da empresa eram extraordinários, ela não tinha nenhum problema de liquidez, tinha excesso de dinheiro. E o que é que a empresa fazia? A empresa fazia pequenos apliques para a indústria automóvel, que eram junções, uma espécie de molas, junções, que nós não conseguíamos ver no carro. Não conseguias ver no carro, mas estava lá. Ele fazia aquilo com uma eficiência tão grande e é uma empresa altamente lucrativa. Eu não sei muito bem qual foi o contexto da pergunta do género, o que é que devemos apostar hoje ou o que é que devemos apostar amanhã. Pode haver outro contexto. E se for o contexto da Bolsa, eu também tenho uma opinião muito pessoal acerca da Bolsa. Pelo menos a Bolsa portuguesa e acho que as outras bolsas também, neste momento são especulativas. As empresas... A valorização das empresas, nos casos está acima daquilo que as empresas realmente valem, ou que os negócios realmente valem, noutros casos está abaixo daquilo que realmente valem. Isto porque quem controla os fluxos monetários e os grandes montantes de dinheiro são grandes fundos de investimento. E os grandes fundos de investimento têm objetivos estratégicos também, ou não querem estar muito expostos a um setor ou qualquer coisa, e nós vemos a flutuação das ações, não tanto como uma perspectiva de desvalorização de determinada empresa, até porque essas valorizações e desvalorizações já são antecipadas através do mercado de futuros, mas muito como mera especulação. Portanto, eu acho que se estamos a pensar em investir na Bolsa, eu seguia um conselho dado por um guru da Bolsa, que dizia que todos os dias são bons para investir, exceto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Portanto, é uma sorte e é arriscado. Relativamente às empresas, e voltando ao início e aos setores, é como digo e acredito nisto, não existem setores bons nem setores maus, existem empresas boas e empresas más. E isto até podemos catalisar isto para as organizações e para os seus líderes. Portanto, não há setores maus, existem organizações boas ou más, existem líderes bons ou maus. E isso é que constitui os negócios depois. Há uma coisa importante, é que as empresas são feitas por pessoas e os negócios também são feitos por pessoas. E a qualidade das pessoas é que depois dita efetivamente a qualidade dos negócios. Miguel, muito bem. Viva. Mais perguntas. Ok, obrigado. Viva, Nuno Coelho. Posso colocar aqui uma questão, se possível? É um professor do ISLA e é um bom colega. Vamos lá então. Uma pergunta interessante, eu estava aqui a ouvir, portanto, o webinar e fala-se muito nesta questão do Covid-19, fala-se muito nesta questão da comunicação e muitos destes nossos alunos, mais tarde ou mais cedo, espero mais cedo possível, estão a tratar da comunicação
de algumas empresas e começam sempre pela rama miúda, pelas microempresas, etc. Dentro da área da saúde, o contexto da área da saúde, os psicólogos, psiquiatras, dentistas, que desafios é que se colocam agora e em que medida é que o meio digital, a nível da comunicação, pode contribuir face a este novo contexto para a disseminação da palavra, dos serviços e das oportunidades dentro deste contexto do digital? Eu estou com dificuldades em ouvir, eu devo ter aqui uma coluna estragada, eu só consigo ouvir bem o Filipe. Eu peço desculpa ao Filipe. Importas de resumir porque não... Diz-me outra vez, por favor. Eu repito. Consegue ouvir melhor? Consegue ouvir melhor? Miguel? Não, tenho distorção numa coluna e, portanto, todo o som que tenho é distorcido, exceto o teu. Deve ser que estás mais longe do microfone, não sei. Mas recorda-me outra vez a reunião, Nuno. A pergunta é, qual é o desafio que a saúde, a pequena saúde, os psicólogos, os dentistas, os psiquiatras, a pequena saúde, qual é o desafio que eles têm perante esta crise e a incapacidade de comunicarem pelos meios normais, porque muitas destas entidades comunicam através de anúncios em jornal, de newsletters, mesmo em papel, aquelas brochuras, qual é o desafio e em que é que o digital pode ajudar estas pequenas entidades, estas pequenas áreas da saúde a ultrapassarem as dificuldades do Covid-19 e deste isolamento, como é que o digital consegue superar este desafio? Nuno, o Nuno ele é especialista em informática, não é? E ele então fez aqui uma pergunta muito interessante, que é de que forma é que as pequenas instituições, empresas relacionadas com o setor da saúde conseguem utilizar a comunicação digital como forma de diminuir as dificuldades desenvolvidas, obviamente, ocorridas no âmbito do Covid-19. De forma é que as empresas de saúde podem ver aqui até nesta crise uma oportunidade de evolução na sua comunicação, sabendo que a maior parte desta comunicação é feita a partir de newsletters, correto, Nuno? Papéis, brochuras, muitas revistas da área da brochuras, saúde. Não é? E com esta questão do isolamento social, em que as pessoas não andam na rua e não passam pelos consultórios para receber essas mesmas brochuras, de que forma é que a comunicação digital pode ser efetivamente uma ferramenta interessante e se calhar até mesmo de futuro. Fundamental. Não é? Porque nós estamos mesmo a ver isto e eu concordo com o Miguel quando ele me diz que está aberta uma caixa de oportunidades. Não é? Eu costumo pegar no meu exemplo o facto de dar aulas por à distância. O meu carro já não sai da garagem não sei quanto tempo, eu tenho poupado gasolina, uma coisa impressionante. Não é? E então eu acredito que haja aqui uma perspectiva de futuro até mesmo para avaliar de que forma é que os recursos da terra podem ser poupados. Mas voltando então à pergunta do Nuno, de que forma é que tu achas, na tua experiência, e eu acredito que tenhas empresas da saúde que tu trabalhas com elas, que são teus clientes, de que forma é que então a comunicação digital pode potenciar a comunicação das instituições de saúde nos seus clientes e os colaboradores e nos seus parceiros? Eu não sou especialista em estratégia empresarial. Sou curioso da estratégia empresarial, logicamente. Uma coisa eu sei é que não há negócios sem clientes. Não é? Portanto, se hoje não posso ir ao dentista, não há hipótese de dentista fazer nada para eu ir lá. Não é? Nem com comunicação digital, nem de mais nenhuma forma. Eu acho há aqui um ponto importante e esse ponto é sempre a estratégia. O que é que eu quero com a comunicação? O que é que eu quero obter? Portanto, eu posso enviar folhetos, mas o que é que eu quero com isso? Eu quero garantir já marcações quando isto abrir, pode ser um objetivo, não é? Então, se o objetivo é esse, então estabeleço a minha estratégia para isso e estabeleço uma forma de comunicação que pode ou não ter campanhas publicitárias ou qualquer coisa, de forma a estar preparado mal. Vou usar aqui um termo, o mercado abra, não é? Mas mal as pessoas possam começar a fazer essas coisas, que pensem logo em nós, não é? Portanto, e nesse pequeno setor da saúde onde as pessoas não se podem deslocar, eu acho que deve ser esse o foco dos empresários. Quando, não é esperar que abra para depois definir o que faz, não. Isto vai abrir, não é? Não há dúvidas, não vamos ficar todos em casa durante anos e anos. Eu digo isto porque não sei quando é, mas quando acontecer eu tenho que estar preparado, não é? Pronto, e a preparação faz-se hoje.
É O hoje Nuno que eu ia tenho dizer que pensar qualquer o que é que vou coisa. fazer. Peço desculpa, Ia, porque Miguel. muitos destes pequenos negócios dependem mesmo da comunicação boca a boca, que agora não existe. Morreu. Estes pequenos, não é só também a área da saúde, mas concretamente a saúde, o cardiologista, existem as grandes clínicas e sem dúvida que eles continuam com o modelo digital a funcionar, mas aquele pequeno cardiologista, aquele pequeno dentista, aquele pequeno psiquiatra ou psicólogo que funcionam muito numa publicidade boca a boca, de repente não existe, não há circulação de pessoas, Eu não até, há... Nuno, até me faz perguntar quanto advogado real qualquer jornalista deve ser, deve ter provavelmente membros da família que devem estar a passar por isso e devem fazer essa mesma pergunta. Eu imagino Calhar, sim, não? por acaso a minha esposa tem uma clínica, mas tem uma empresa chamada Lincoln Grow que lhe faz toda esta componente digital e, passando a expressão, não sentiu muito agora esta dificuldade. Não teve impacto no negócio, mas tem uma entidade a quem paga caro pelas leads, pelo negócio, para manter as coisas a Claro, rolar, não é? E já dava consulta claro. remotamente há muito tempo. Mas os nossos alunos saem agora como terceiranistas, muitos vão fazer estágios e, efetivamente, as pequenas empresas fundamentalmente comunicam também hoje em dia muito boca a boca. E o digital, imagino eu, que se Sem coloca aqui dúvida. como uma grande ponte, mas falta o quê? Falta a estratégia, porque ainda ninguém dependeu tanto do digital para comunicar como agora. É a estratégia de conhecer o seu público-alvo. Quem é que domina as novas tecnologias no seio dos seus clientes para focá-los e criar, inclusivamente, até um hábito, compreende? Ganhar novos clientes. Compreende? Se há clientes que, efetivamente, é pela boca a boca, pode ser uma boa oportunidade de obter clientes que até então nós não pensávamos. Ou seja, se calhar é uma boa forma de nós até fazermos evoluir a qualidade dos clientes que nós temos. Quando digo evoluir a qualidade, não é deixando ninguém de lado, não é esse o objetivo. É porque, efetivamente, nós podemos criar aqui mais do que um público-alvo, mais do que um cliente. Aquele cliente que sabemos que podemos atacar o cliente, entre aspas, através da boca a boca, mas sem perder o foco aquelas pessoas que estão mais conectadas ao Facebook, por exemplo. Vocês sabem muito bem, toda a gente sabe muito bem, que basta investir 5 euros no Facebook para chegarmos, em tese, a pelo menos 1.200, 1.300 possíveis clientes. Não é? Se calhar a maior parte das empresas não tinham isso presente, bastava-lhes colocar, se calhar, uma publicação, quando punham, uma publicação uma vez por dia ou assim, se calhar agora é uma boa forma, porque até é uma publicidade bastante barata. É verdade. Bastante barata em relação ao papel ou em relação a outros tipos de suportes. Se calhar é a mudança do chip. Sabes o que é que eu sinto, Arthur? Sinto que o Miguel disse isso no início da comunicação, que há enviar e-mails e às vezes não se está a comunicar. Eu olho para muitas destas publicações que vejo no Facebook e custam dinheiro, mas não dizem nada. Nada, corretamente. Como é que aquilo é tão caro? Está lá, e estas estratégias, e ainda muito mais acentuado agora que não temos o meio normal de comunicar, são muito mais acentuadas agora porque falta tal... Não é só falar, é o saber o que é que se diz e como é que se diz. E no fundo trazer a lead através... As máximas que eu tinha dito há bocado. Essas máximas. Eu posso dar alguns exemplos. Sim, eu posso dar alguns exemplos. Miguel, estás aqui para comigo. Se calhar foram estratégias tomadas por algumas empresas que eu acho que têm um único objetivo, que se não me engano era o que estavas a dizer, é como é que nós mantemos o contacto com os nossos clientes, não é? Portanto, neste período em que não os temos cá, como é que mantemos esta relação viva? E é engraçado, pensando nisto, no fundo é como é que nós mantemos um canal de comunicação que seja bionívoco, ou seja, como é que eu consigo comunicar e ter a certeza que quem está do outro lado está a interagir comigo. Vou dar, por exemplo, o exemplo do meu ginásio. O ginásio está fechado, não é? Pronto. Uma forma que o meu ginásio teve de comunicar comigo foi enviar-me diariamente uma aula de 10 minutos para eu fazer e depois ainda fazer uma brochura alimentação saudável ou qualquer coisa. Portanto, eu todos os dias recebo um e-mail do meu ginásio e tenho usado, não é? Onde eu vou fazer um exercício e vou mantendo a ligação e até me senti, como cliente, até me senti reconhecido. Sim, senhor, esta gente preocupou-se e até me enviou cá para eu manter a forma. Eu diria um dentista, por exemplo, cuidados de higiene a ter, uma newsletter, cuidados de higiene a ter, não é? Manter as pessoas em contacto, não é? Se trouxer um amigo, quando abrir, faça um desconto na consulta ou qualquer coisa. Porque o mais importante aqui, é verdade, é manter o contacto com os clientes.
vai ser difícil arranjar clientes novos quando não podemos operar, não é? Ou seja, uma Mas, há uma coisa que é publicidade importante que assente aqui. nisso seria uma excelente ideia. Uma publicidade indireta, mas que assente nestas mensagens de regras de higiene, de conduta, de sanidade mental, seria uma ótima publicidade indireta para um momento como esse. certo, Sem dúvida. certo. E há uma coisa que está do também é lado de cá fundamental. percebe como sendo uma coisa útil, não é? É algo que me interessa e que me vai ajudar, portanto. E Há provavelmente uma coisa que também... é interessante aqui. É uma coisa que eu também gostaria de colocar aqui na conversa. Pedindo, obviamente, desculpa, porque às vezes é o mal das vezes destes diálogos online, porque às vezes tenho receio de alguém não ter acabado a frase por não ouvir bem. Mas, por exemplo, aqui, nesta fase aqui, porque temos efetivamente pessoas que estão confinadas e pessoas, lá, de grupos de risco, que já estão há um mês quase totalmente sozinhas, é uma oportunidade, se calhar, de nós criarmos aqui uma comunicação de emoção. Emoções. Muita emoções. Mostrar às pessoas que we care about you. Nós estamos preocupados consigo. Tivermos capacidade de criar, efetivamente, uma comunicação que transmita proximidade, de que nós preocupamos-nos consigo. Nós estamos aqui atentos às regras de isolamento social, atentos às regras, atentos ao cuidado, à sua saúde, todo esse tipo de suporte, todo esse tipo de informação, que obviamente visam mantermos essa relação com o cliente, mas podemos transmitir com um invólucro emocional, pois nós podemos criar aqui dividendos enormes, em que muitas das pessoas que estiverem isoladas veem nesse pequeno diálogo uma espécie de forma de diminuir as distâncias, e se calhar no final vão dizer, olha, muito obrigado por aquela mensagem que enviou naquela altura, estava a apreciar. Olha, eu estava com dúvidas em relação a uma matéria sobre usar máscara, não usar máscara, que tipo de máscara, quando é que eu devia sair, qual é a hora do dia em que eu posso fazer uma caminhada sem alguém passar. Isso, meus amigos, podemos criar aqui, através desta comunicação das emoções, e o professor Vítor por acaso falou isso no primeiro seminário que nós trabalhamos, acho que podemos aqui ganhar efetivamente reputação, porque é uma coisa que é importante. Quando nós falamos de uma comunicação empresarial, a criação da reputação é fundamental. Criação ou melhoria da reputação. E eu acho que as emoções, nesse caso, apesar de eu vir de um setor do jornalismo propriamente dito e de comunicação de património, acho que se tivermos essa capacidade de comunicar com emoção, sem se ela mexe, talvez, posso dar dois. É o Elanir. Elanir, muito bem. Posso aqui dar 2 exemplos. Que, por exemplo, o Hospital Santo Antônio, e eu, por exemplo, sou transplantado e tenho consultas regulares. Sim, senhor, vou à consulta, mas depois eu tenho que ir à farmácia do hospital buscar a medicação. E normalmente é um sítio onde se espera muito tempo. E então, qual é a estratégia que usaram? Nós vamos à consulta, sim, mas eles, uma semana antes da consulta, mandam-me entregar a medicação em casa. Muito bem. Quer dizer que isso funcionar, não é? Sim, tem outro exemplo, por exemplo, falando nos pequenos empresários, por exemplo, a minha namorada, que é de Loureiro, ela também é uma doente de risco. Os pequenos empresários da zona dela vão lhe entregar à porta as coisas, os bens, primeiro na sociedade que ela costuma comprar, por exemplo. É uma janela de oportunidades. Nós reinventamos-nos com as crises. E a realidade é essa. Da comunicação social, fartamos de ver exemplos assim, positivos, de como as pessoas têm conseguido reinventar, no sentido de levar aqueles bens essenciais, sobretudo às camadas mais envelhecidas da sociedade, e que vão, muitas delas, sem dúvida, se calhar com uma visão empresarial, outras porque efetivamente são seres humanos extraordinários, né? E que também estão nessa chamada linha da frente da criação de suportes que nos vão ajudar a perceber que felizmente isto vai acabar, vai ser ultrapassado, obviamente como qualquer crise.
e acredito então que essas crises devem, depois de uma guerra, depois de um terremoto, há sempre uma reconstrução. E toda essa reconstrução traz grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Mais perguntas, meus amigos? Mais duas perguntas, porque o tempo começa a escassear. Pronto, no início, quando eu perguntei sobre os setores para um pequeno investidor, o Miguel falou-me na restauração, que ao que parece conseguiu manter os níveis. Neste caso, não tanto a restauração, foi mais o setor alimentar. A restauração, infelizmente, muitas delas fechou. Houve outros que desenvolveram serviços ao nível do takeaway, que permitiu estarem abertos durante um certo período do dia. Correto, Miguel? Sim, não, o que eu dizia até era o setor alimentar que não dependesse do setor da restauração. O setor da restauração... do retalho, os supermercados, não é? Os pequenos mercados. E então, falando na restauração, depois desta pandemia, é um setor que provavelmente não valerá a pena o investimento. É assim, quem faz os negócios são os clientes, não é? Eu, como potencial cliente, até ter uma confiança absoluta para ir a um restaurante, se calhar ainda vai durar um bocadinho, nem que o vírus acabasse amanhã, eu se calhar amanhã não ia ao restaurante, não é? Pronto, ainda me ia resguardar um pouco, e no fundo vai ser quase esta consciência coletiva, não é? À medida que o mercado se vai sentindo mais seguro para retomar estes hábitos, que também vai retomar estes negócios. Claro que isso é uma ameaça para o serviço tradicional que os restaurantes praticam, mas como dizia o Filipe há bocado, é uma oportunidade. Eu, desde que estou em casa, já encomendei refeições em restaurantes que nunca tinha ido pessoalmente. Portanto, aquele restaurante já tem um novo cliente que nunca teve até agora por outros motivos, não é? Portanto, isso aí é transformar uma adversidade numa oportunidade. Sendo que, se eu já comprei e fiquei satisfeito, é possível que quando abra e quando eu me sinta seguro, lá vá também. Portanto, é um bocado essa a oportunidade. Há quem consiga fazer isto com muito engenho, por isso é que eu digo, eu tenho sempre algum cuidado em falar de setores bons e setores maus, porque eu acho que o que se faz com eles é que é o importante. E em setores que estejam em facilidade, nem sempre é fácil fazer um negócio bom, ok? E em setores, eu lembro-me deste caso, eu também já trabalhei em Trás-os-Montes, em Vila Real, e uma das empresas fortes lá em Vila Real era uma empresa que fabricava óculos de vidro. Já não há óculos de vidro. Eu disse, mas já não há óculos de vidro, como é que esta empresa tem uns saldos tão bons, tem uns rácios tão bons, num negócio que está morto? E, mais curioso, o negócio da empresa estava a crescer. Como é que é possível? Pronto, depois fui lá e percebi porquê. É assim, o mundo não anda todo à mesma velocidade, não é? A Europa de Leste ainda consome muitos óculos. Muitas lentes de vidro. Todo o mundo já estava a virar para a nova tecnologia, mas ainda havia uma franja de mercado que consumia óculos de vidro. E as empresas estavam a virar a tecnologia e havia cada vez mais empresas a deixar de fabricar óculos de vidro. O mercado estava a diminuir, mas o número de empresas também estava. E como aqui na Europa só havia para aí 2 ou 3 empresas a fabricar óculos de vidro, como ainda havia mercado, esta era uma das empresas que estava a fabricar óculos de vidro. Portanto, o volume de negócios dela sempre a crescer quando o mercado estava sempre a descer. Claro que também estava-se já a preparar para aquilo que vinha aí, não é? Ao lado da fábrica de produção de óculos de vidro, ou seja, lentes de vidro, também já tinham aquelas máquinas super sofisticadas que faziam uma lente em acrílico em 10 minutos. Portanto, com os lucros da primeira fase, já estavam a fazer a segunda. Pronto, isto é que eu acho que é ser um empresário. Efetivamente, há uma oportunidade. Aquilo que foi uma ameaça para os outros, que saíram rapidamente, conseguiu transformar numa oportunidade que o preparou para depois se modernizar. Muito bem. O Pedro Oliveira, para vocês verem como eu ainda sou muito novo nestas tecnologias da aula à distância, não reparei que o nosso amigo Pedro Oliveira, que é professor de turismo e é um dos coordenadores do curso de turismo, tinha a mão levantada. Como tal, peço já desculpa. Por isso, Pedro, faça favor de fazer então a pergunta. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Miguel e dar os parabéns pela apresentação. Cumprimentar os queridos colegas professores e também, porque reparei que tínhamos aqui alguns ex-meus alunos, queria cumprimentar os meus ex-alunos e na esperança que esteja tudo bem com eles e com as suas famílias.
O tema é muito interessante porque eu também venho da área do marketing, nomeadamente do marketing digital, e daquilo que o Miguel apresentou e as questões já colocadas ao Miguel, eu faz-me lembrar uma famosa frase do Kotler que dizia tanto para a sociedade como para as empresas, existem dois tipos de empresas que se atualizam, modernizam, evoluem e as que movem. Eu penso, e agora puxando um bocado para a área do marketing e do digital e da comunicação digital, eu penso que aqui também o ditado, quando Deus fecha uma janela, abre uma porta, fecha uma porta, abre uma janela, eu acho que aqui abriu-nos um grande portão, um portão que nos pode levar aos clientes de uma forma customizada, de uma forma personalizada, e que se calhar o setor digital, e nomeadamente em Portugal, vai passar a ser visto de uma forma mais privilegiada do que o que tem sido até aqui, porque, como o Miguel disse, não são os setores que são bons ou maus, são as pessoas, e acima, nas hierarquias das organizações, temos bons líderes e temos maus líderes, temos boa comunicação, boas estratégias de comunicação e más estratégias. E ainda há muitas pessoas, muitos líderes deste país, que olhavam para este potencial do digital, seja as plataformas, seja as redes sociais, como um bicho de 7 cabeças, e que quando tinham eu cheguei a assistir a terem os próprios colaboradores a ter uma aproximação aos clientes por essa via, achavam que eles estavam a brincar no Facebook. Portanto, a minha opinião é que eu acho que a partir de agora, e um pouco como o Miguel disse há bocado, já encomendou comida em restaurantes que nunca lá foi. Por exemplo, eu já encomendei compras por plataformas que nunca pensei encomendar, e que correram muito bem. Portanto, acho que em vez de uma janela, criamos aqui, e ao lado, chamemos-lhe, se podemos dizer assim, o lado bom desta pandemia realmente foi para o setor da comunicação e do digital. Sem dúvida. E sobretudo fez com que a Web 3.0 finalmente entrasse com força em Portugal, não é? A Web 3.0 é a nossa visão, a nossa capacidade enquanto produtores, mas também consumidores e produtores, podemos então direcionar a informação para o indivíduo que eu sou. Exatamente. Portanto, se não aproveitarmos todos, na sociedade no geral, esta oportunidade, eu também não sei quando é que vamos aproveitar estes novos negócios, esta nova proximidade, sendo que o Miguel já vem de um setor que já há muitos anos usa a personalização do cliente pelas vias digitais, mas esquecendo o setor da banca e mais um ou outro setor, poucos eram os setores que olhavam para estas ferramentas como exatamente como ferramentas importantíssimas para o nosso dia-a-dia e para o nosso trabalho. E essa aproximação ao cliente que é fundamental, e ainda mais a tal aproximação customizada, personalizada de cada cliente. Eu ainda me lembro no tempo do 10 e do milénio recebermos todos aquelas newsletters que olhávamos para aquilo e não serviam para nada porque não nos identificávamos com elas, e reparo que à custa desta tecnologia e do desenvolvimento tecnológico, todos nós recebemos newsletters, mas já são as chamadas newsletters direcionadas com conteúdo que nós gostamos de ver e que temos interesse ao abrir a newsletter, como o Miguel falou, dos e-mails, aqueles testamentos todos que nós deixamos sempre para o fim. É um autêntico omnichannel, é verdade. Portanto,
espero, muito sinceramente, que olhem não só para a parte da tecnologia digital, da comunicação, do próprio setor, mas também que olhem para nós, que somos profissionais da área, como alguém que pode vir a ter um papel preponderante e fundamental no desenvolvimento da economia portuguesa e nas próprias empresas que vão precisar, e quase que eu diria que vai ser fulcral, mesmo depois de se descobrir a vacina. Eu acho que isto nunca mais vai ser o que era. E, portanto... E acho que, puxando aqui um bocado a brasa ao Pedro, acho que, por exemplo, o setor do turismo também já, felizmente, tem sabido utilizar bem a comunicação digital. Sim. Vai passar agora por isso é que nós temos, felizmente, várias plataformas, Booking, Airbnb, entre outras, né? Newsletters com muita qualidade ao nível dos hotéis e do alojamento local e do alojamento também, até mesmo rural, porque efetivamente não nos podemos esquecer que Portugal é um dos melhores países, um dos países mais bem cotados a nível turístico. Mas tem que admitir que aquilo, como o Miguel há bocado estava a dizer, o turismo vai passar aqui por um período de adaptação. Porquê? Porque acontece com os restaurantes. Não é? João Miguel, faça aquilo que o nosso amigo Pedro tinha dito, acrescenta alguma coisa que tu eu achei delicioso estas palavras. Eu achei delicioso porque é efetivamente o que eu penso. Eu também acho que, neste momento, a tecnologia digital ou a digitalização, eu posso falar da minha própria organização, portanto, só há uma coisa de um mês, nem há coisa de um mês, eu não conseguia trabalhar em casa, eu não tinha acesso remoto ao meu posto de trabalho. E o vírus Covid ajudou a isso, obrigou a isso. Portanto, e rapidamente nós temos todas as estruturas com possibilidade de ter trabalho remoto. O que eu acho é que se a tecnologia digital e a comunicação digital era uma opção até hoje, daqui para a frente, agora é uma necessidade. E daqui para a frente vai continuar a ser. Portanto, os trabalhos que estão a fazer entre Big Data, tratamento de grandes dados, Mass Customization, eu acho que vão ainda intensificar-se mais do que aquilo que estavam para trás. E vão ser cada vez mais a tendência e a trend. Portanto, e depois vai ter que haver uma grande capacidade de tratar os tais Big Data, não é? Porque é tudo um conjunto de dados e toda a gente acha que aquilo é informação, mas não, aquilo são dados. O que a gente faz é que determina se aquilo é informação ou não. E depois o pragmatismo é que resultados é que conseguimos obter. Portanto, eu acho que há excelentes oportunidades nesse aspecto. Acho que nós vamos todos ficar muito mais ligados à comunicação digital e às formas de comunicação digital e às formas de trabalho digital, e com isso, com certeza, ao nível dos negócios vão aparecer imensas oportunidades. Há aqui um cliente, há aqui uma empresa que vai crescer muito, sobretudo por causa dessa análise, que é o Google Analytics. Né? A gente vai ter que, efetivamente, virar-se para o Google Analytics para verdadeiramente, então, refletir sobre os resultados, não é? Eu estou a gostar muito deste diálogo, Nós vamos chegando ao fim deste nosso seminário, recordando a vocês que estes seminários vão se manter até ao final do ano letivo. Até ao final do ano letivo, nós vamos ter em breve o jornalista da Rádio Renascença, André Rodrigues, vamos ter um responsável da Câmara Municipal da Maia, que nos vai falar também sobre comunicação no ponto de vista autárquico. Vamos ter um amigo meu da Rota do Românico, que nos vai falar também sobre como é que o património, porque é a minha área de investigação e obviamente tinha que puxar a brasa à minha sardinha, né? Como é que o património, como é que se faz a comunicação do património cultural em Portugal, que é um setor ao nível do turismo tão forte também. Queria só, obviamente, agradecer a todos vocês a vossa presença. Espero que efetivamente tenham gostado desta experiência. Foi com muito gosto. Eu, como vocês sabem, só ainda há pouco tempo estou aqui no Isla, apesar de ter, obviamente, uma relação pessoal com o Isla de muitos anos. Espero que efetivamente tenham gostado, então, desta experiência. Espero, efetivamente, ver-vos noutros seminários. Espero os trabalhos dos alunos de comunicação para a próxima semana, obviamente, deste seminário. Recordando a vocês que este seminário está a ser gravado. Depois eu tenho todo o gosto em facultar
ao Rogério, que é parte da comunicação do Isla, para depois facultar a todos aqueles que quiserem ficar com uma cópia deste seminário, e obviamente aos alunos, para que possam fazer os seus trabalhos. Obviamente agradecer ao Miguel a presença e a forma como a capacidade de comunicação. Ele se calhar vai ficar um bocado triste comigo por não lhe ter puxado um bocado a brasa para o PNL e para o coaching também, porque ele é um especialista tremendo nesta matéria a nível da liderança, né? Mas eu tinha que ser malzinho e tinha que puxar para o meu lado da comunicação, apesar de que o PNL, como muitos dos diálogos que temos tido, o PNL e o coaching também abordam muito, obviamente, esta comunicação, sobretudo no ponto de vista das lideranças. Miguel, uma última palavra que queiras deixar, por favor. Eu só queria agradecer a oportunidade que me deste de refletir sobre este ponto, ok? E de poder partilhar também com o resto das pessoas que ouviram esta apresentação e que vão ouvir esta conversa. Isto mais do que uma apresentação é uma conversa. E efetivamente, tudo o que fazemos e o sucesso todo que temos na nossa vida, direto ou indiretamente, advém da comunicação. Saber comunicar é absolutamente importante. Como líder de uma equipa, eu tenho que saber comunicar com a minha equipa e só consigo analisar os resultados da minha liderança pelos resultados efetivos da minha equipa. E a minha organização também terá tanto mais sucesso quanto melhor conseguir comunicar connosco, e nós teremos tanto mais sucesso no mercado quanto melhor conseguimos comunicar com ele. Portanto, a comunicação é um fator fulcral. Não desprezem a comunicação e, acima de tudo, não desprezem o resultado dela, porque efetivamente, na minha forma de ver, a comunicação só se mede pelo resultado que dela se obtém. E se não for igual ao que nós queremos, alteramos o processo para tentarmos obter outra vez os resultados. Logo, estudantes, não desprezem a empregabilidade que a comunicação vos pode facultar. Está bem? Vocês estão no curso certo. Vocês, enquanto os melhores profissionais do mundo da comunicação, têm a responsabilidade de alavancar muitos setores da sociedade e da economia, sobretudo, que vão necessitar do vosso trabalho e do vosso profissionalismo nessa responsabilidade que é de colocar a economia novamente nos eixos. Meus amigos, mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença. Façam vocês felizes. Até uma próxima. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.